Game of Thrones, segundo filho da casa Targaryen. Capítulo 31. Elbo, ele está doente. Mestre, compramos 1.250 dragões de ouro em óleo de baleia. Depois de distribuir as quantias para os outros irmãos, temos um excedente de 842 dragões de ouro, relatou o jovem contador, calculando diligentemente os lucros para Elbo. Uma pequena montanha de dragões de ouro brilhava à luz das velas de óleo de baleia. Elbo, sentindo-se particularmente generoso, pegou um punhado de dragões de ouro da pilha e jogou-o na frente do jovem contador. É seu. Obrigado, mestre Elbo. Obrigado pela sua generosidade. O jovem contador estava sobrecarregado, sua mente correndo por palavras para se insinuar ainda mais com Elbo. Ele não pôde deixar de pensar orgulhosamente que se Viserys o tivesse ouvido, eles teriam lucrado ainda mais. Mais importante, ele próprio teria ganhado mais. Por causa da repentina deserção de Viserys, Elbo só conseguiu levar 200 libras de óleo de baleia em vez das 350 libras que havia planejado originalmente. No entanto, outra oficina de velas ofereceu um preço excelente, ainda mais alto do que seu ideal. Elbo estava de muito bom humor, com vontade de cantar. Ele tomou um gole de vinho, seus olhos se estreitando de prazer. Ele já havia decidido cortar laços com Viserys. Dizia-se que o aniversário de Dany estava chegando. Ele planejava enviar um presente, mas não ir ele mesmo. Viserys deveria entender o que ele queria dizer. Assim que Elbo estava perdido em seus pensamentos, um objeto preto foi jogado em seu quarto pela janela. Quando ele olhou de perto, percebeu que era uma pessoa. Elbo permaneceu calmo, mas o jovem contador empalideceu. Tem alguém atrás de mim? Como ousam, com Viserys ainda do meu lado? Elbo olhou para a janela, seu cérebro girando com possibilidades. Mas no momento seguinte, uma figura familiar pulou pela janela. Com cabelos prateados, a identidade da pessoa era inconfundível. Lord Viserys, isto. Um assassino. Enviado pelo rei das prostitutas, Viserys disse calmamente. O rei das prostitutas se referia, é claro, a Robert, um VIP do bordel de Porto Real, graças à sua recente melhora em constituição. Viserys conseguiu carregar um homem de 80 a 90 libras nas costas e entrar furtivamente na casa de Elbo sem fazer barulho. Esse cara até montou 2 sentinelas perto de sua própria casa. Tem muito espaço ali, e lá está Dany. Não é seguro levá-la de volta, então vou deixar você ficar com ela por enquanto. Não, você está doente? Você e sua irmã acham que não é seguro, mas eu deveria estar bem? Elbo pensou consigo mesmo, mas não ousou demonstrar. Ele rapidamente abaixou sua taça de vinho, agarrou os tornozelos da assassina e, junto com Viserys, carregou-a para fora. Vá buscar um pouco de leite e traga. Viserys instruiu o jovem contador. Leite e outras coisas poderiam ser usadas para diluir as toxinas. Ele não queria que a assassina morresse ainda. Seria melhor se ele pudesse fazê-la vomitar e contatar Robert. Isso lhe daria algum tempo, pelo menos até o fim da celebração de 10 dias. Contanto que Robert não envolvesse os homens sem rosto, Viserys ficaria bem. No entanto, com tantas pessoas participando da celebração, e se ele participasse da competição de espadas, ele poderia não conseguir ficar de olho em Dany. Não há mais leite de vaca. Leite de cabra serve? Sim. Enquanto isso, Viserys e Elbo carregaram o assassino para uma sala escura. Parecia que Elbo realmente ansiava pela vida de um nobre, pois era dito que os nobres gostavam de ter masmorras subterrâneas e coisas do tipo. Esta sala subterrânea era bem autêntica. Dentro, havia uma cama de madeira com mecanismos para restringir os movimentos de uma pessoa e alguns dispositivos de tortura. No entanto, após uma inspeção mais detalhada, esses dispositivos de tortura pareciam ser mais para diversão. Rosqueado, convexo, massa, o que diabos são isso? Viserys lançou um olhar significativo para Elbo, fazendo corar. Os dois amarraram a assassina na cama em uma forma grande e então soltaram um suspiro de alívio. Na penumbra, Viserys percebeu que a assassina era realmente muito bonita. Seus traços faciais eram suaves e gentis, nada do que se esperaria de uma assassina. Eu vou embora primeiro. Depois, darei mais leite a ela e a deixarei passar fome por alguns dias. Sim, Elbo respondeu indiferentemente. Depois que Viserys saiu, Elbo deu outra olhada na assassina. Ele a achou bem atraente, mas ela ainda era prisioneira de Viserys, e ele não ousou torturá-la. Poucos dias depois, quando Viserys viu que seu sabão estava quase seco, ele pediu a Morel para marcar uma apresentação para Lady Falia of the Unshadowed. Morel não se opôs, pois ele já havia concordado em facilitar o encontro. No entanto, ele entendeu que simplesmente marcar uma apresentação não garantia um encontro. Para garantir que as coisas corressem bem, Morel subornou a empregada de Falia para mencionar o assunto à sua senhora. A empregada aceitou o dinheiro, mas não fez promessas, sua atitude refletindo a de Morel. Concordar em apresentá-los não significava que eles realmente se conheceriam. E aceitar dinheiro não significava que o assunto seria resolvido. Neste dia em particular, Falia estava hospedando uma reunião em seu navio particular. Cada cortesã notável em Braavos tinha seu próprio navio, onde entretinham convidados e conduziam negócios. As cortesãs mais estimadas protegiam suas reputações e só ofereciam seus corpos em troca de presentes ou favores significativos. Uma regra tácita entre as cortesãs era que quanto mais uma cortesã fazia por alguém, menor era a probabilidade de ela se entregar totalmente a essa pessoa, embora ocasionalmente oferecessem presentes pessoais para manter seus admiradores esperançosos e leais. Falia, como uma das principais cortesãs, estava bem ciente desses princípios. Mas hoje, seu cliente parecia particularmente persistente.
Lady Monchado, por favor, considere minha proposta com misericórdia. Eu nunca vou me gabar disso como aqueles homens vaidosos, disse o homem na frente dela. Ele tinha cabelos pretos, olhos castanhos e um rosto fino, vestido com uma camisa azul e calças roxas de qualidade tão fina que Thalia teve que desviar o olhar para não parecer muito interessada. O homem, no entanto, manteve o olhar fixo em Thalia. Seus ombros finos, mas bem proporcionados, seios meio expostos, mais suaves que gordura de baleia, e curvas sedutoras afinando até uma cintura fina, tudo cativou. Conforme seus olhos viajavam mais para baixo, eles captaram a plenitude repentina de seus quadris, o que o fez se sentir ressecado de desejo. Mestre Dachshund, obrigada pela gentileza, mas ainda posso manter a oficina por enquanto, Thalia respondeu com a voz firme. Dachshund riu com uma pitada de desespero nos olhos. Não seja ridículo. Cooper já cortou o preço pela metade do que era no ano passado. Não há lucro a ser feito. Ouvi dizer que a oficina em Greenwatertown perdeu muitos trabalhadores qualificados. As velas que eles fazem não são apenas de baixa qualidade, mas também mais caras. Por que se preocupar em continuar? Por favor, me dê seu coração. Eu ficaria feliz em morrer por ele, muito menos por aquela oficina, ele disse. Suas palavras ficando mais explícitas enquanto ele se inclinava para frente como um chacal faminto, pronto para atacar a qualquer momento. Capítulo 32 – Armadilha. Pedir ajuda em voz alta é um comportamento considerado inapropriado para tal interação social. Implica uma incapacidade de controlar a situação, sinalizando incompetência. Conforme o jovem à sua frente se aproximava lentamente, Thalia sentiu seu sangue correr para os ouvidos. Ela sofreria uma perda hoje? Ai! Assim que o jovem estava lambendo os lábios e se aproximando, uma tosse leve interrompeu seu próximo movimento. Thalia soltou um suspiro de alívio. Lady Thalia, nosso horário de reunião está quase acabando hoje, disse Asha, a criada de Thalia. O jovem fez uma pausa, seu coração cheio de ressentimento, mas ele não ousou fazer mais nenhum movimento. Causar uma cena poderia trazer problemas para sua casa, a menos que a outra parte estivesse disposta a se submeter. Beleza não é pecado. Peço desculpas pela minha grosseria. Sinto muito mesmo. Por favor, me perdoe, Lady Thalia. Thalia se acalmou e respondeu suavemente. Você é muito gentil. Sob certa luz, isso também é uma honra para mim. Ela respirou pesadamente depois que o jovem deixou sua cabine. Essas cortesãs profissionais eram apenas garotas comuns. Elas podiam ser excelentes em aparência e temperamento, mas não tinham meios para se proteger. Asha entrou, seus olhos escuros amendoados cheios de preocupação. Lady Thalia, você está bem? Sim, estou bem. Asha, com seu sangue Dothraki, olhos amendoados e longas tranças, parecia mais selvagem do que as garotas comuns de Braavos. Seu corpo tinha curvas mais impressionantes e se algo sério acontecesse, ela teria que defender seu mestre. Por exemplo, se o nobre jovem não tivesse cedido, Asha poderia ter se oferecido para apaziguá-lo. Felizmente, elas escaparam ilesas. Depois que o mestre e o servo se acalmaram, Asha disse timidamente, Senhora, Morel gostaria de apresentá-la a alguém. O nome dele é Viserys Targaryen. Apesar do encontro perturbador, os negócios tinham que continuar. Viserys? Thalia não conseguiu se lembrar imediatamente da identidade de Viserys. O rei mendigo. Como empregada pessoal de Thalia, Asha sabia um pouco sobre as pessoas importantes em Braavos e até mesmo nas cidades livres. Até ela sabia sobre alguém como Viserys original. O que ele quer comigo? Após o lembrete da empregada, Thalia se lembrou de quem era o rei mendigo. Mas ela não conseguia entender por que Viserys estava procurando por ela. Ela não tinha um exército, e embora tivesse alguns espadachins, eles eram apenas seus guarda-costas. Ele disse que queria falar com você sobre uma boa oportunidade de negócio. Achei que ele ia pedir outra coisa, Thalia pensou consigo mesma. Parecia que o rei mendigo não estava querendo restaurar seu reino, mas acumular uma fortuna primeiro. Ela estava cautelosa em se envolver com os descendentes de um reino caído. Viserys estava constantemente sob ameaça de assassinato, e qualquer associação com ele poderia torná-la um alvo, especialmente se Robert suspeitasse que ela e Viserys compartilhavam algum segredo não contado. Thalia preferia evitar os chamados bons negócios. Assim que ela estava prestes a recusar de cara, ela reconsiderou. Uma recusa tão direta poderia não ser apropriada, especialmente porque Viserys havia conhecido o Sea-Lord. Não importava seu status, ele não poderia superar o do Sea-Lord. Thalia pensou por um momento e disse, só diga que não estou me sentindo bem e que é inconveniente. Se houver algo importante, Hansh pode cuidar disso. Hansh era a governanta e gerente de Thalia. Entendido, Asha respondeu e saiu da cabine, deixando Thalia sozinha. Refletindo sobre sua situação, Thalia percebeu que poderia ter caído em uma conspiração. A vencedora do concurso de beleza de celebração de 10 dias não só ganharia um título e uma recompensa, mas também teria a chance de elevar seu status. Ela teria a oportunidade de entrar nos altos muros das 3 grandes casas de Braavos, potencialmente fundindo suas vidas e linhagens com elas. Mesmo que não conseguissem atingir esse objetivo final como vencedoras do concurso de beleza trienal, elas se tornariam um símbolo de Braavos, a filha bastarda de Valíria. Elas poderiam até entrar em círculos diplomáticos, ganhando influência muito além de seu alcance atual. Esse era o sonho de toda socialite. Mas para se tornar a campeã, ou mesmo para participar do concurso de beleza, havia um pré-requisito rigoroso, virgindade.
Braavos podia ser a filha bastarda de Valeria, mas não era a putinha de Valeria. Os requisitos para participação eram extremamente rigorosos. Mas agora Falia enfrentava outro problema urgente. Se ela não conseguisse manter a oficina de Morel funcionando, ela poderia ficar para trás na promoção quando o festival de 10 dias chegasse. Se sua oficina se transformasse em um teatro, seria um golpe sério para sua reputação como Monchado. Ela estava em um dilema. Se ela se comprometesse com o rapaz, ela poderia perder a chance de participar do concurso de beleza. Por outro lado, sua vida estaria nas mãos dele. Mesmo que ela conseguisse entrar na competição por outros meios, ela estaria vulnerável às futuras exigências dele, que ela poderia relutar em aceitar. Por outro lado, se ela escolhesse permanecer casta, ela estaria em grande desvantagem e provavelmente perderia. De acordo com uma regra não escrita, uma vez que uma cortesã vence uma competição, ela tende a reprimir implacavelmente suas antigas rivais. O melhor que Falia poderia esperar em tal cenário seria escapar de Braavos. No entanto, para uma donzela de 16 ou 17 anos, deixar Braavos significava se tornar vulnerável e perder toda sua influência e segurança. De repente, ela simpatizou com a situação de Viserys e sua irmã. Ela agora tinha dois oponentes formidáveis, a poetisa e o Nigringale. O Nigringale já havia anunciado planos para construir um novo teatro em Greenwatertown, deixando claro quem estava por trás de sua situação. Precisamos salvar a oficina, Falia resolveu. Ela decidiu instruir Rancha a contatar Morel novamente para avaliar a situação da oficina. Se fosse realmente terrível, ela teria que intervir para salvá-la. Apesar do estilo de vida aparentemente luxuoso de uma cortesã, manter tal vida exigia despesas consideráveis. Criadas, servos e vários parentes dependiam dela para seu sustento. Falia pode até ter que considerar vender algumas de suas propriedades ou joias para manter a oficina funcionando. No entanto, ela não tinha ideia do quanto a oficina de Morel estava perdendo dinheiro. Capítulo 33. Droga é uma farsa. O irmão Viserys estava de bom humor hoje e pessoalmente cozinhou um prato de frango desfiado para Dany. Desde que se mudou, Dany raramente provou a comida de Viserys. O motivo foi que Morel lhe disse que Falia havia concordado em se encontrar com ele no Teatro Moonpool perto de Purple Harbor. Os irmãos comeram com vontade, os dedos brilhando com óleo, o que deixou a empregada ao lado com inveja. Ao mesmo tempo, ela se sentiu um pouco envergonhada por sua comida não ser tão boa quanto a de seu empregador. Depois que terminaram de comer, a empregada trouxe uma bacia de água para lavar as mãos. Dany estava prestes a lavar as mãos quando Viserys a parou. Espere um minuto. Dany observou enquanto Viserys misteriosamente tirava um objeto redondo. Era oval e mais parecido com um ovo de ganso, com uma cor roxa clara. Quando ela o pegou das mãos de Viserys, ela o achou delicado e suave, com um leve aroma de gardênia. Molhe e esfregue assim. Após a demonstração de Viserys, Dany se tornou a primeira pessoa no mundo a lavar as mãos com sabão moderno. Como foi? Estava limpo o suficiente? Dany olhou para suas mãos atordoada e descobriu que não havia resíduos de óleo. No passado, mesmo que ela lavasse as mãos com água por um longo tempo, elas ainda ficariam pegajosas depois de um tempo. Mas depois de lavá-las com essa coisa, suas mãos não apenas não grudaram, mas também ficaram com uma leve fragrância. A empregada ao lado dela também olhou para as bolhas na água com curiosidade. Essa coisa se chama... Droga, não conheço nenhuma palavra para sabão em valeriano. Viserys parou por um momento, então disse a ela que era sabão. Dany se lembrou daquele dia quando Viserys lhe disse animadamente, vamos comer ovos de dragão. Mas o que isso tinha a ver com ovos de dragão? Irmão, você vai vender isso? Sim e não. O rosto de Dany mostrou confusão. Ah, você não precisa se preocupar com isso. Só espere pelas minhas boas notícias. Depois do jantar, Viserys pegou uma carruagem diretamente para o porto próximo e então embarcou em um barco para Purple Harbor. Conforme ele se aproximava de Purple Harbor, ele podia ver a distante praia roxa, parecendo campos de lavanda crescendo perto do mar. Na realidade, não era lavanda, mas conchas de caracol esmagadas secando ao sol. Quando os primeiros refugiados descobriram Braavos, eles rapidamente tiraram vantagem de sua especialidade, um caracol roxo. Braavos foi desenvolvido pelo comércio de pigmentos, e o sabão de Viserys foi feito com esse pigmento. Logo, ele chegou ao Teatro da Piscina da Lua. Ao desembarcar, ele notou o distante palácio do Senhor do Mar. Quando Viserys chegou pela primeira vez em Braavos, ele foi recebido pelo Senhor do Mar, que até se tornou sua testemunha não muito tempo depois. No entanto, agora ele não tinha mais as qualificações para se encontrar com o Senhor do Mar. Ele pensou, enquanto esse negócio de sabão der certo, posso começar a adquirir ovos de dragão. Na história original, Dany chocou 3 ovos, obtendo 3 dragões. Foram esses 3 dragões que lhe renderam o título de Mãe dos Dragões. Agora faltam mais de 4 anos para a chamada Estrela Sangrenta. Se eu puder coletar 8 ou 10 ovos, Dany pode chocá-los e criá-los. Então, em alguns anos, quando os dragões estiverem crescidos, retornarei a Westeros e me vingarei daqueles rebeldes. Viserys pensou animadamente, já se imaginando cavalgando um dragão pelo céu. Eu nunca montei um dragão antes. Se eu não tivesse montado um dragão mesmo depois de transmigrar, então eu teria desperdiçado meu tempo. Ele refletiu. Antes que ele percebesse, ele havia chegado ao Teatro da Piscina da Lua. Como diz o ditado, a área de Purple Harbor é cheia de pessoas poderosas, e muitas usavam roupas pretas ou brancas. Pouco depois de Viserys descer da carruagem, um servo de shorts marrom avermelhados e um colete amarelo correu até ele.
É Lord Viserys. Lady Falia está esperando por você. Por favor, siga-me. Eles caminharam por uma estrada de lajes de pedra lisa e pisaram em um tapete macio. O servo levou Viserys até a porta de uma caixa. Lady Falia está esperando por você lá dentro, disse o criado, abrindo a porta laqueada de roxo para ele. Viserys sentiu uma mistura de excitação e curiosidade, ansioso para ver como era a famosa Monchado Falia. Em sua opinião, essas cortesãs eram um pouco como as cortesãs dos tempos antigos em seu mundo. Muitos protagonistas em romances tinham coleções de cortesãs, e ele se perguntou se também teria a oportunidade. Acalmando suas emoções, Viserys entrou na sala. No entanto, o que ele viu foi um jovem de quase 30 anos com cabelos pretos, levemente cacheados, meticulosamente penteados. Sua camisa de veludo azul estava perfeitamente passada. O homem exalava uma aura inteligente e capaz, com seu corpo inteiro parecendo quase um manequim em sua definição. Pensei que estava me encontrando com Lady Falia? Viserys pensou que tinha ido pelo caminho errado e olhou para o garçom com um olhar questionador, perguntando silenciosamente como ele pôde tê-lo enganado tanto. Antes que o garçom pudesse responder, o homem de cabelos pretos falou, Lord Viserys. Viserys hesitou, mas então entendeu. Ele suavizou sua expressão, voltou para a sala e sentou-se em frente ao jovem. Estou aqui para encontrá-lo no lugar de Lady Falia. Você pode dizer o que quiser agora, disse o jovem calmamente. Viserys olhou pela janela. Ele sabia quando perder a paciência e quando se conter. Ele precisava do nome de Falia para entrar na competição na celebração dos 10 dias e ganhar o ovo de dragão. Ele também precisava da ajuda dela para vender o sabão. Como ele estava pedindo algo, ele se segurava por um tempo e esperava até que a outra parte percebesse o valor do que ele tinha antes de se dar ares. No entanto, ele não podia ser muito discreto. Viserys tirou 3 sabonetes em formato de ovo de sua bolsa, um branco, um azul e um roxo. O jovem olhou para os objetos com olhos arregalados, claramente intrigado. Primeiramente, quero dizer que não preciso de dinheiro e, em segundo lugar, sou o único que pode fazer essas coisas. As matérias-primas para elas vêm do óleo de baleia e podem salvar a oficina de Morel, explicou Viserys. Ele então pegou um doce da mesa que estava coberto de gordura e o apertou, ficando com as mãos cobertas de óleo. Embora o jovem não soubesse o que ia fazer, ele manteve uma atitude calma. Viserys pegou um dos sabonetes e molhou as mãos com o bule de chá ao lado dele. Enquanto ele esfregava as mãos, uma grande quantidade de espuma branca apareceu. Depois de enxaguar as mãos, Viserys se levantou e mostrou suas mãos limpas para o jovem. Espero que o preço deste sabão seja 20 luas de prata. Você pode levá-lo de volta para mostrar a Lady Monchado, disse Viserys. Ele então andou até a porta da sala. Se Lady Monchado não se importar, eu gostaria de ver Lady Nigringale e Lady Poetis também, então espero que você possa me dar uma resposta logo. Com isso, ele fechou a porta e saiu. Ele ainda tinha que ver como a assassina estava hoje. A mulher guardava o segredo dos Kinchangers. Capítulo 34. Aposta. Droga. Foi uma fraude. Viserys murmurou com raiva enquanto saía do teatro, mas rapidamente recuperou a compostura. Ele acreditava que Falia sabia o que estava fazendo. Uma vez que ela usasse o sabão, ele se tornaria uma necessidade em sua vida. Viserys sentiu uma ponta de orgulho, convencido de que ela se apaixonaria pelo sabão depois de experimentá-lo. Atualmente, o custo de produção de um pedaço de sabão era de apenas 1 ou 2 moedas de ferro de Braavos. Se ele o vendesse por 20 luas de prata, sua margem de lucro seria de espantosos 7.000%. De repente, um arrepio percorreu o pescoço de Viserys enquanto ele pensava em algo. Inicialmente, o sabão seria comercializado para a classe alta, os nobres. Esses indivíduos ricos consumiam alimentos ricos diariamente, o que levaria à pele oleosa. No entanto, seu sabão era forte o suficiente para secar seus rostos após apenas um uso. Quanto mais eles o usavam, mais oleosos seus rostos ficavam, levando-os a comprar mais. Isso criaria um ciclo virtuoso. Viserys não planejava explorar os pobres. Quando o sabão se tornasse mais popular, ele eventualmente beneficiaria a classe baixa também. Seu humor melhorou com o pensamento. Já fazia 5 ou 6 dias desde que Viserys subjugara a assassina. Sentindo que era a hora certa, ele decidiu dar uma olhada nela. A essa altura, Elbo tinha ouvido falar sobre o encontro de Viserys com Falia. Inicialmente surpreso, ele também ficou um pouco aliviado. Parecia que os Morel e Falia eram aliados próximos. Felizmente, ele não levou seu plano longe demais. Quando Elbo soube que Viserys tinha ido ao teatro da Piscina da Lua, ele riu sozinho. Depois de todos os seus anos em Braavos, ele conhecia as regras para cortesãs se encontrarem em privado. Elas nunca deixavam seus navios. Apenas vinham à terra para eventos públicos. Em sua opinião, Falia provavelmente não apreciaria as boas intenções de Viserys. Isso estava ótimo para Elbo. Uma vez que o jovem imprudente se acalmasse, ele seria mais fácil de manipular. Imagine isso controlando um príncipe, um nobre. Elbo não pôde deixar de fantasiar. Nesse momento, um servo anunciou que Viserys estava visitando. Elbo correu para cumprimentá-lo, em parte por curiosidade e em parte esperando que Viserys fosse levado embora por Falia. Viver sob o mesmo teto que um assassino todos os dias era enervante. A assassina, que não comia há 5 ou 6 dias, tinha as bochechas visivelmente afundadas. Para facilitar a alimentação dela, Elbo colocou um pequeno dispositivo em sua boca. Viserys reconheceu imediatamente o dispositivo, e depois de um momento percebeu o que era. Onde você conseguiu a mordaça? Ele perguntou.
Gag? Que nome incrível! Elba olhou para Viserys, um tanto surpreso, como se tivesse conhecido uma alma gêmea. A assassina não tinha ideia do que eles estavam falando. Ela só esperava ser libertada o mais rápido possível. Ela viu seu alvo pegar a vela do homem ligeiramente acima do peso e segurá-la em seu rosto. Confirmando o olhar, era de fato a pessoa que ela deveria matar. Mas agora ela não podia nem se matar, muito menos matar outra pessoa. Nos últimos dias, ela tinha visto os instrumentos de tortura ao seu redor e percebeu que eles seriam usados nela mais cedo ou mais tarde. No entanto, para sua surpresa, o jovem não agiu como ela esperava. Em vez disso, ele a alimentou com um pouco de sopa doce. Ah, é tão doce! A assassina suspirou em seu coração. Ao mesmo tempo, ela descobriu que seu corpo parecia estar recuperando alguma sensação. Por um momento pareceu que seu cérebro, coberto de engrenagens enferrujadas, tinha sido lubrificado e seus pensamentos começaram a girar novamente. O que ele quer? Ela se perguntou. O jovem à sua frente disse lentamente, somos todos pessoas lamentáveis. A assassina não esperava que ele dissesse isso. Embora não pudesse falar, ela pensou consigo mesma, lamentável? Você nasceu príncipe, e mesmo em uma terra estrangeira, você ainda seria cuidado. Você é lamentável? Então todo mundo é lamentável. Viserys continuou, você acha que estou falando bobagem? Na verdade, eu já vi tudo sobre você. Ele começou a recontar a história que tinha visto em seu sonho. O navio em que você estava encontrou uma tempestade no mar estreito. Você ficou sozinho no mar por mais de 10 dias, sobrevivendo apenas com peixes e camarões. Elbo levantou as sobrancelhas, pensando consigo mesmo que esse assassino não era uma pessoa comum, sendo capaz de sobreviver no mar por mais de 10 dias. Mas ele se perguntou por que Viserys sabia tanto. Desde que cheguei em Braavos aos 8 anos, Robert enviou pelo menos 7 ou 8 assassinos para me matar todo ano, mas eu sobrevivi a todos eles. Você sabe por quê? Ou você não acha incrível que eu tinha apenas 8 anos na época, com uma irmãzinha nos braços, e ainda assim consegui sobreviver aos assassinos de Robert uma e outra vez? Nem a assassina nem Elbo acreditaram na história de Viserys. No entanto, Elbo sabia que os irmãos Viserys realmente vagaram sozinhos por vários anos, e não era fácil sobreviver a tantas tentativas de assassinato. A assassina pensou que Viserys estava apenas se exibindo, mas a pergunta ainda persistia em sua mente. Como ele sabia que ela havia naufragado? Como ele sabia tanto sobre ela? Viserys então deu uma resposta muito mística. Ele inclinou o rosto para perto da assassina, e os dois quase puderam sentir a respiração um do outro. Porque os deuses estão me avisando, ele disse. A assassina estreitou os olhos, obviamente não acreditando nele. Podemos fazer uma aposta. Vou deixar você ir hoje, e você pode ir a qualquer lugar que quiser para começar a se preparar novamente. Mas o resultado ainda será o fracasso. Por 10 dias, se você perder, terá que me seguir. O que você diz? Você está dentro ou fora? A voz de Viserys tinha um certo poder sedutor, como o sussurro de um demônio. Essa oferta deixou Elba ao lado dele estupefato. Não, você está seriamente doente. Como ousa soltar o assassino que tentou te matar? Qual é o sentido? Pensou. A assassina não hesitou por um segundo, encarando Viserys com olhos que pareciam desafiá-lo. Viserys removeu sua mordaça e libertou seus membros, sorrindo enquanto dizia, você está livre. Quando ele realmente a soltou, o rosto da assassina mostrou descrença. Elbo, que estava atrás de Viserys, encostou-se no canto da parede para o caso de ela tentar fazer um movimento. Ela caminhou lentamente em direção à porta, olhando para Viserys hesitantemente. Eu deixei você ir, mas com uma condição. Você tentou me matar. Mas não só não te matei, como também te salvei. Então você me deve 2 vidas, não preciso que você as pague. Você só não pode machucar Dany. Viserys olhou fixamente em seus olhos e disse com uma voz firme. Isso parecia arriscado, mas na verdade, o risco não era tão alto. Como seus Dragondrins tinham avançado para o nível proficiente, ele podia prever o perigo ainda mais cedo. Ele também podia usar Dragondrins para localizá-la. Como posso te perder com um mapa místico? Ele pensou. Se ele conseguisse subjugar essa assassina, não só conseguiria participar da celebração sem preocupações 2 meses depois, mas, o mais importante, conseguiria obter dela os segredos dos Kinshanger. Isso pode permitir que ele controle vários dragões ao mesmo tempo depois que eles eclodirem, evitando que os filhos dos dragões se tornem rebeldes. Juro pelos deuses que não machucarei sua irmã antes de matá-la, disse a assassina em língua comum. Essa foi a primeira coisa que ela disse desde que foi capturada. Enquanto observava a assassina sair, Elbo percebeu que a pessoa parada na sua frente não era um idiota comum. Ele era um completo lunático. De repente, ele se lembrou de um boato sobre os Targaryens. Targaryen, eles são loucos ou grandiosos. Capítulo 35. O barco de Falia. Quando Viserys terminou seu encontro com o assassino, já estava escuro. Enquanto ele voltava para casa, as estrelas apareceram no céu. Ao chegar, ele notou uma carruagem desconhecida estacionada em frente à sua casa. A carruagem estava adornada com um tênue emblema de lua, indicando que era um veículo particular e requintado. A natureza grandiosa da visita sugeria que não era maliciosa. 2 figuras estavam ao lado da carruagem. Uma era a empregada que Viserys havia contratado, e a outra parecia familiar. Antes que ele pudesse dar 2 passos, a figura familiar se aproximou dele. Era Hansh, o jovem que ele havia conhecido no Teatro Mumpul. Desta vez, a expressão de Hansh era visivelmente mais amigável e calorosa, provavelmente devido ao encontro de Viserys com Falia, a Monshadov.
Ranch caminhou até lá, curvou-se levemente para Viserys e disse: Príncipe Viserys, Lady Monshado pediu para conhecê-lo e espera falar com você. Desta vez, Ranch foi extremamente cortês, tentando satisfazer Viserys. O motivo era que Falia já sabia sobre a terrível situação na oficina de Morel. Era impossível salvá-la, mesmo com uma infusão de 10.000 dragões de ouro. Ela havia depositado todas as suas esperanças em Viserys, tendo reconhecido o valor do seu sabão imediatamente. Viserys foi sua última gota d'água. Viserys sentiu a mudança de atitude e entendeu a urgência. O pedido imediato de Lady Monshado por uma reunião indicou a importância do sabão para ela. Ele queria alavancar isso para ganhar mais influência em seus negócios. Se o sabão não fosse crucial, ela não o teria procurado com tanta urgência mesmo à noite. Se for sobre o sabão, por favor, vá embora. Eu já tenho uma parceira melhor para trabalhar, disse Viserys, tentando testar sua determinação e disposição para negociar. Viserys sabia que o interesse dela no sabão era uma oportunidade significativa. Ele queria ver o quão desesperada ela estava. Ele tinha um plano B se as coisas não dessem certo. Ele poderia vender a fórmula para o Banco de Ferro e garantir algum dinheiro. No entanto, ele esperava que não chegasse a isso, afinal, quem mataria uma galinha que põe ovos de ouro? Felizmente, a aposta de Viserys valeu a pena. Assim que ele cruzou a soleira de sua casa, ele já podia sentir a urgência no comportamento de Ranch. Lord Viserys, Ranch rapidamente parou na frente dele. Você disse que tinha uma nova parceira, mas por que não vem comigo para ver o que Lady Monshado pode oferecer? A intuição de Ranch lhe disse que Viserys estava blefando, mas ele não ousou arriscar. A oficina Morel era importante demais para Falia, e ele sabia o que perdê-la significaria para ela. Então vamos nos apressar, respondeu Viserys. Ok. Por favor, entre na carruagem, respondeu Ranch. A carruagem estava cheia de um aroma fraco, e os assentos eram adornados com almofadas de veludo macio, quase como um sofá. Conforme Viserys se acomodava, ele não pôde deixar de apreciar o conforto, indicando que Falia normalmente andava nessa carruagem. Depois de cerca de 10 minutos, eles chegaram a uma doca. Viserys pensou que teria que desembarcar e fazer a transferência, mas, para sua surpresa, Ranch dirigiu a carruagem diretamente para um barco. Assim que chegaram ao próximo porto, Ranch simplesmente desceu do barco e continuou seu caminho. Tão extravagante. Viserys pensou, percebendo que nem sequer tinha uma carruagem pessoal. Ele suspirou diante da opulência. Depois de mais meia hora ou mais, eles chegaram a um pequeno lago. Vários barcos flutuavam no lago, parecendo barcos de lixo, mas decorados em um estilo único deste mundo. Lanternas pendiam dos barcos, tornando-os fáceis de localizar no escuro. Lord Viserys, chegamos, anunciou Ranch. Viserys desceu da carruagem e apreciou a noite serena. A lua crescente acima parecia um pequeno barco pendurado em um céu de veludo preto, pontilhado com algumas estrelas. Não vendo a familiar ursa maior, Viserys se lembrou de que não estava mais em seu mundo original. Um momento de tristeza tomou conta dele, percebendo que ele poderia nunca mais retornar. Ele rapidamente se recompôs e seguiu Ranch até o lago, onde uma pequena barcaça o aguardava. O barqueiro revelou-se uma mulher robusta. Quando Viserys e Ranch embarcaram no barco, ondulações se espalharam do fundo, distorcendo o reflexo da lua crescente enquanto eles navegavam lentamente em direção a um dos barcos. Na metade da viagem, uma figura surgiu do barco do qual estavam se aproximando. Ela tinha menos de 1,6 metros de altura, mas tinha uma figura explosiva. Mesmo na penumbra, sua silhueta era cativante. Quando chegaram à lateral do barco, Ranch fez um gesto de convite, indicando que não se juntaria a eles. Viserys então viu o verdadeiro rosto da figura. Ela tinha olhos amendoados e espirituosos e feições bem definidas. Sua figura era, sem dúvida, um trunfo. No entanto, Viserys sabia por seu traje que ela não era Falia. Ainda assim, ele disse, esta é Lady Monshado. É uma honra conhecê-la. A empregada ficou momentaneamente atordoada, mas respondeu rapidamente, a empregada de Lady Monshado. Ela está esperando por você lá dentro. Desculpe meu erro, respondeu Viserys. Neste momento, Asha viu claramente a aparência de Viserys sob o luar e não pôde deixar de sentir uma boa impressão. Para Asha, garotos tão bonitos não eram comuns. Junto com o divertido mal-entendido anterior, seu coração se suavizou. No entanto, quando ela notou o gesto de Ranch no barco, sua expressão ficou mais séria. Viserys, sem saber disso, estava preocupado com o que dizer durante a reunião. Seu comportamento anterior foi estratégico, baseado no ditado, é mais fácil enfrentar o perigo conhecido do que lidar com a ameaça invisível. Se ele pudesse se dar bem com os associados de Falia, isso tornaria as negociações futuras com ela muito mais suaves. Asha levantou a cortina para Viserys, e assim que ele entrou, foi recebido por um cheiro similar ao da carruagem. Ele passou por uma pequena porta e se viu no que parecia uma pequena sala de estar. Na frente dele havia uma mesa com algumas cadeiras requintadas de cada lado. Uma mulher usando um manto branco como a lua estava sentada atrás da mesa, seu véu escondendo seu rosto. Ela olhou para a porta quando ele entrou. Naquele momento, 3 sinos nítidos tocaram do lado de fora do barco, e os olhos de Falia piscaram 2 vezes, uma para os sinos prateados do lado de fora e uma para a aparição de Viserys. No entanto, Viserys agora se sentia um pouco irritado. Esta mulher estava bloqueando sua visão completamente. Sua figura estava escondida pela capa, e seu rosto estava coberto por um véu. Que ridículo! Mas ele se lembrou de que o propósito da reunião de hoje era discutir negócios e cooperação. Se ela não quisesse mostrar o rosto, não era necessário.
Falia fez um gesto de convite, indicando que ele deveria se sentar. Viserys sentou-se com facilidade e disse, não sei qual é o plano de cooperação que Lady Falia tem, então por favor, me diga diretamente. Capítulo 36. Ai de mim. Falia, por trás do véu, levantou gentilmente o canto da boca e colocou o sabão que Ranch havia trazido de volta em um prato. Ela disse, Ranch me disse que o príncipe Viserys está preparado para vender isso por 20 luas de prata. Acho que o príncipe pode não entender o verdadeiro valor deste sabão em Braavos. Acredito que ele pode ser vendido por 3 dragões de ouro, ou até mesmo 5 dragões de ouro inicialmente. A oferta de Falia era muito maior do que as expectativas de Viserys. Ele pensou que vender o sabão por 20 luas de prata já era um ótimo negócio. Antes de se mudar para o distrito rico, o vendedor de água que morava perto dele teve que trabalhar duro por 2 dias para ganhar uma lua de prata. 20 luas de prata eram quase a renda de um mês para ele. Um dragão de ouro poderia ser trocado por cerca de 30 luas de prata. A sugestão de Falia de 3 a 5 dragões de ouro aumentou o preço em 4 ou 5 vezes e sugeriu uma alta demanda. Viserys, tentando não demonstrar seu choque, respondeu calmamente, bem, os ingredientes para fazer sabão não são caros. A maioria dos materiais necessários são semelhantes aos das velas de óleo de baleia. É principalmente o processo de produção que é complicado e difícil. Ele enfatizou sutilmente seu ponto, ignorando a questão do preço baixo. Falia assentiu levemente, entendendo que o jovem diante dela estava fortalecendo sua moeda de troca. Era a vez dela de fazer uma oferta. Se o príncipe estiver disposto a cooperar, acho que posso vender o sabão por 5 dragões de ouro. No entanto, se quisermos atingir mais pessoas, talvez tenhamos que baixar o preço eventualmente. Quanto à distribuição dos lucros, quais são os requisitos do príncipe? Viserys pensou por um momento e disse, vamos dividir 20 e 80. Falia ficou visivelmente surpresa. Você só quer 20%? Eu acho. Não, eu recebo 80%. A atmosfera ficou tensa. Viserys manteve um sorriso, sentindo-se como um Dragon Lord retornando em um romance urbano, embora estivesse apenas aumentando as apostas em sua negociação. Embora tivesse a fórmula, ele não estava planejando se envolver no workshop ou na publicidade. Seu objetivo era garantir cerca de 50%. Falia era de fato uma cortesã de primeira linha. Primeiro, ela serviu uma xícara de chá para Viserys e então disse, tenho alguns amigos entre os Monsingers. Eles são todos homens de negócios capazes e ricos. Manter essas amizades requer algum pensamento. Falia deu a entender que vender sabão exigiria pagar as pessoas certas, e os custos não seriam apenas matérias-primas e mão de obra. Enquanto falava sobre os Monsingers, ela discretamente removeu seu véu. Puta merda, Angelina ou Cristina. Viserys ficou surpreso, percebendo que ela era uma combinação de 2 atrizes de sua vida passada. A primeira era uma modelo russa, e a última era conhecida como a Rosa da França. Ela era uma cortesã, e era muito boa nisso. As perguntas realistas de Falia e sua aparência se tornaram argumentos poderosos para convencer Viserys. Embora Viserys tenha tentado o máximo para se conter, ele foi descoberto. Não havia nada que ele pudesse fazer. Ela era uma profissional. Viserys assentiu em concordância. Além disso, se quisermos maximizar os lucros do sabão, temos que trabalhar mais duro. Mas não se preocupe, príncipe, farei mais banquetes para que mais pessoas vejam os benefícios do sabão o mais rápido possível. Falia tomou um gole de chá e franziu a testa ligeiramente. Sinto muito, príncipe Viserys, o chá pode estar um pouco frio. Está tudo bem, disse Viserys. Naquele momento uma brisa fresca soprou, tornando o calor na cabine ainda menor. Está frio. Falia envolveu seu manto em volta do corpo, revelando uma curva emocionante que fez o coração de Viserys disparar. Nossa, Viserys soltou um suspiro suave. Você não está se sentindo bem, príncipe? Falia perguntou. Na verdade, ela fez isso de propósito. Não, o que eu quero dizer é que o chá tem um gosto bom, Viserys disfarçou sem jeito. Falia sorriu levemente e não expôs. Mas esse sorriso parecia ter sido esculpido inúmeras vezes na frente de um espelho. Cada expressão era perfeita, fazendo os corações das pessoas balançarem. Nesse momento, Falia disse, ouvi dizer que o príncipe Viserys tem uma irmã mais nova chamada Dany. De repente Viserys, que estava cheio de primavera, de repente ficou frio. Era como se ele tivesse despertado o dragão adormecido em seu corpo. Seus olhos olhavam para Falia com intenção assassina, fazendo-a tremer. Apenas uma simples mudança de tom fez o ar ao redor dele ficar mais frio. Falia não sabia por que o jovem na frente dela havia mudado tão drasticamente. Ela se lembrou do que Ranch havia lhe contado sobre a notória reputação de Viserys, e seu coração estava na garganta. Forçando-se a permanecer calma, ela tirou uma caixa do seu lado. Eu ouvi que a princesa Dany nasceu em uma tempestade, e a estação com mais tempestades no Mar Estreito parece ser agosto e setembro. Mas eu não sei exatamente quando a princesa Dany nasceu. Ela engoliu em seco e gentilmente abriu a caixa na frente dela, revelando um colar delicado. Eu não sei se o aniversário de Dany já passou, então se não passou, eu darei isso a ela como um presente de aniversário. O colar tinha 7 pedras preciosas incrustadas, a do meio de um roxo profundo e as 6 ao redor de um verde vivo. Era obviamente muito valioso. Falia olhou para Viserys cuidadosamente, mal ousando respirar. Viserys não podia ser culpado por exagerar. O suposto figurão que cobiçava Dany ainda não tinha mostrado a cara.
Se ele estava tentando usar Falia para fazer contato, então ela viraria o jogo contra ele. Quando percebeu que as verdadeiras intenções de Falia eram inocentes, ele se acalmou. Ficou impressionado que ela tivesse deduzido o aniversário de Dani a partir de alguns rumores. Sua atitude suavizou, e ele aceitou colar em nome de sua irmãzinha. Finalmente, os dois lados chegaram a um acordo. Para cada barra de sabão vendida, Viserys ficaria com metade dos lucros, mas daria 5% para Falia pelo seu trabalho na comercialização dos ovos de dragão. Afinal, ovos de dragão eram uma mercadoria rara. Além do dinheiro necessário para comprá-los, muito dinheiro era necessário para reunir informações e fazer conexões. Em outras palavras, Viserys ficaria com metade dos lucros, e a oficina de Morel e Falia dividiriam a metade restante. Considerando que o sabão seria inicialmente um produto de ponta, o primeiro lote teria apenas 300 a 500 peças. O segundo lote teria 1.000 a 1.500 peças. No momento da celebração de 10 dias, 3.000 peças seriam lançadas. Eles concordaram em mudar o nome do sabão para Shadow of the Moon. O sabão é a lua, e a espuma é sua sombra. Após retornar, Viserys enviou todo o seu primeiro lote de produtos experimentais para Falia para ela manusear. Os dois também concordaram que Viserys participaria do festival como seu poeta 2 meses depois. Dessa forma, o ovo de dragão seria cuidado. Enquanto isso, quando Elbo descobriu que Viserys realmente conheceu Falia e chegou a um acordo de cooperação, ele ficou tão arrependido que quase ficou azul. Oh sim, Lady Dany, parece que o aniversário dela está chegando. Tenho que preparar algo legal. Ele abriu o compartimento secreto em sua casa e tirou um punhado de moedas de ouro. Ele achou que não era o suficiente e pegou mais alguns punhados. Ignorando o amassado agora perceptível em sua pilha, ele imediatamente saiu para procurar um presente. Capítulo 37 – Banco de Ferro. Assim que Elbo estava correndo para encontrar Viserys, ele descobriu que Viserys não estava em casa. O que o deixou ainda mais chateado foi que nenhuma das empregadas contratadas por Viserys o deixou entrar. De longe, ele só conseguia ver Dany praticando esgrima na grama. Ele queria perguntar a Dany onde Viserys tinha ido, mas ela apenas acenou para ele de longe. Eu sou um idiota. Elbo se amaldiçoou percebendo que Viserys parecia estar se distanciando deliberadamente. Por mais de 10 anos, Elbo não havia alcançado seu objetivo de ter um negócio adequado, e ele subconscientemente pensou que Viserys, o rei mendigo, não seria capaz de atingir esse objetivo tão facilmente. Em sua opinião, Viserys era bom apenas em lutar e não necessariamente talentoso em negócios. Mas agora parecia que ele tinha julgado completamente mal conhecer Monchado significava que a tentativa de Viserys havia ganhado reconhecimento. Com a garantia de Falia, Viserys foi capaz de fazer em alguns meses o que Elbo não conseguiu fazer em uma década. Se Viserys tivesse seu próprio negócio, ele não estaria mais na mesma classe que Elbo. Percebendo que Viserys poderia ser uma oportunidade para ele subir na vida, Elbo foi direto para a oficina. Afinal, o laboratório de Viserys estava lá. O que Elbo não sabia era que a razão pela qual ele não conseguia entrar era porque Viserys tinha visto seu dispositivo de tortura. Depois que Elbo saiu naquele dia, Viserys instruiu suas empregadas a não deixarem Elbo entrar se ele não estivesse em casa e não deixá-lo chegar perto de Dany. Ele também disse a Dany para cumprimentar Elbo de longe e não falar com ele. Enquanto isso, Viserys, acompanhado por Morel, estava prestes a chegar ao famoso Banco de Ferro. Como qualquer um que assistiu Game of Thrones sabe, o Banco de Ferro é famoso. Mindinho se tornou mestre da moeda porque ele pegou dinheiro emprestado do Banco de Ferro, fazendo parecer que ele podia conjurar dinheiro com seus 2 dedos. Na realidade, os juros desses empréstimos foram repassados para as pessoas comuns de Westeros. Mais tarde, Westeros estava em caos, e Santanis Baratheon pegou dinheiro emprestado do Banco de Ferro, assim como Jon Snow. Ainda mais para trás no tempo, durante a Era Targaryen, havia reis que queriam depositar dinheiro no Banco de Ferro para ganhar juros. Isso mostra o quão poderoso ele é. Claro, o Banco de Ferro não pode ter apenas bolsas de dinheiro, caso contrário, ele se tornaria um alvo para os outros. Ele também tem armas e se alguém ousar dar calote, ele apoiará seu oponente com dinheiro ou apoiará os rebeldes. Quando os rebeldes ou oponente inadimplente chegam ao poder, eles têm que assumir a bagunça deixada por seus predecessores. O Iron Bank recebeu esse nome porque seu fundador inicialmente armazenou seu dinheiro em uma mina de ferro abandonada. Mas o Iron Bank, que há muito tempo se tornou grande e forte, mudou sua sede para longe da mina. A sede atual do Iron Bank é mais como uma fortaleza fortemente fortificada. Príncipe, o Banco de Ferro está logo à frente, disse Morel com um respeito recém-descoberto na voz. Desde que Viserys se encontrou com Falia e fechou um acordo, a admiração de Morel por ele havia crescido. Ele havia testemunhado a magia do sabão em primeira mão e sabia que sua oficina estava salva por causa disso. A pedido de Morel, Viserys colocou a cabeça para fora da carruagem. À distância, ele viu os altos e pesados muros do Banco de Ferro, com guardas patrulhando de um lado para o outro. Os guardas estavam bem armados e bem constituídos, claramente bem treinados e bem alimentados. A estrada estava cercada de barricadas. Um guarda do Iron Bank parou a carruagem deles para inspeção. O guarda usava uma capa preta adornada com pontos brancos, o símbolo de dinheiro. Depois de verificar suas identidades, a carruagem passou por mais 3 portões. Depois desses portões, os 2 homens foram convidados a desembarcar e continuar a pé.
Príncipe, é aqui que o Banco de Ferro conduz seus negócios, disse Morel, gesticulando em direção ao prédio. Viserys assentiu. Na frente dele, havia uma estrutura alta e imponente que parecia uma combinação de templo e tribunal. Acima da entrada havia uma estátua de uma mulher com braços que se transformavam em asas. Conforme andavam mais alguns passos, Viserys notou algo sob seus pés. Ele olhou para baixo e viu uma linha de texto em relevo escrito na língua comum, Dothraki Valyrian. O Banco de Ferro terá o que lhe é devido. De repente, Viserys sentiu a gravidade do Jogo dos Tronos arranhar. Cada facção com o nome tem um slogan que pertence a ela. Fogo e sangue. Um Lannister sempre paga suas dívidas. Família, dever, honra. Crescendo forte. E o inverno está chegando. Da casa Stark os dois continuaram andando e entraram no hall do prédio. Assim que pisaram lá dentro, Viserys sentiu pelo menos 3 pares de olhos nele. Eles não eram maliciosos, apenas observadores. O salão estava silencioso, com apenas o som de pés arrastando e o farfalhar de canetas no papel naquele momento. Um funcionário do Iron Bank, com uma longa barba e vestindo um uniforme marrom, aproximou-se dos 2 homens. Senhor, precisas pedir emprestado, depositar ou sacar dinheiro? Pegue um cartão. A alma do transmigrador não resistiu a uma piadinha antes de responder seriamente. Retire o dinheiro. Ok, por favor, siga-me. O funcionário tirou uma chave do bolso do peito e levou Viserys para uma pequena sala, deixando Morel esperando do lado de fora. O funcionário pediu para Viserys se sentar e então sentou-se em frente a ele. Qual o seu nome? Viserys Targaryen. O funcionário abaixou a cabeça e escreveu algo, então fez mais algumas perguntas, parecendo extremamente sério. Viserys de repente se lembrou de que o Viserys original também tinha ido ao Banco de Ferro para pedir dinheiro emprestado, mas foi rejeitado. O motivo, é claro, era que eles não acreditavam que Viserys pudesse restaurar o reino. Embora não tivessem a tecnologia para coletar Big Data e verificar o fluxo de dinheiro como os bancos modernos, eles também tinham seu próprio conjunto de planos de auditoria. Para confirmar, você quer sacar dinheiro? Isso mesmo. Qual é o número da sua conta? Viserys contou a ele o número da conta deixado por Illyrio. A senha da conta, por favor? Fogo e sangue. Quando Viserys disse a senha correta, a expressão séria do funcionário desapareceu e imediatamente se tornou amigável. Você tem 7.000 dragões de ouro em sua conta. Quanto você gostaria de sacar? 5.000. Você precisa de uma escolta? Não. O quanto custa uma acompanhante? O funcionário sorriu e disse, temos 5 níveis de serviço de acompanhantes. Ok, qual você recomenda? Após aprender sobre alguns dos serviços do Iron Bank, Viserys pagou 100 dragões de ouro e escolheu um pacote de proteção secreta. Com o dinheiro eles deixaram o Iron Bank. Eles não tinham ido muito longe quando o serviço provou seu valor. A pessoa sendo contida pelos guardas do Iron Bank parecia familiar. Era Elbo. Capítulo 38. Aniversário de Dany. Durante esse tempo, Viserys podia sentir a atitude gradualmente fria de Elbo. No entanto, ele não se importava. Viserys acreditava que poderia oferecer algo tão atraente que Elbo seria compelido a mostrar sua lealdade. Este é um conhecido. Deixe-o subir, disse Viserys, e os guardas à paisana do Banco de Ferro soltaram Elbo. Elbo esticou um pouco as articulações e entrou na carruagem com um sorriso malicioso. Godman, Elbo, que surpresa encontrá-lo aqui. Viserys provocou. Ouvi dizer que o aniversário de Lady Dany está chegando, então eu queria perguntar onde será. Elbo respondeu. Sua desculpa era bem esfarrapada, mas Viserys não o repreendeu por isso. Em sua vida anterior, ele tinha ouvido um ditado que dizia que algumas pessoas fazem aniversário porque querem fazê-lo, e algumas pessoas fazem aniversário porque outras precisam que elas os façam. Curioso, Viserys perguntou, onde você soube do aniversário de Dany? A resposta de Elbo impressionou Viserys. Sordarri, que havia fugido com os irmãos, tinha vivido com eles na casa com a Porta Vermelha. Após a morte de Sordarri, os servos da casa começaram a dividir suas posses. Quando Elbo e Viserys ainda estavam trabalhando juntos, Elbo secretamente encontrou essas pessoas. Embora ele não tenha recuperado nenhum bem, ele conseguiu perguntar sobre os aniversários dos irmãos. Ele havia planejado originalmente se separar de Viserys, mas agora percebeu que poderia usar essa informação. Dany sofreu comigo por muitos anos, mas não há necessidade de fazer disso um grande problema. Vamos apenas comemorar na minha casa, disse Viserys. Ouvindo isso, o coração de Elbo finalmente se acalmou. Ouça isso, é uma palavra reconfortante. Nesse ponto, Elbo não tinha mais desejos extravagantes. Ele pensou que Viserys havia caído nas garras de Falia e estava a apenas um passo de ser completamente influenciado por ela. Para sua surpresa, Viserys lhe entregou um ovo branco com casca. O que é isso? Elbo perguntou. Monshadov. Este é o produto da minha colaboração com Lady Monshadov. Por quanto você acha que isso vai vender? Viserys respondeu. Elbo segurou o sabão na mão e o sentiu. Era suave e escorregadio. Mas depois de tocá-lo, não havia resíduos em suas mãos, e ele parecia fresco e limpo. Ele o cheirou sob o nariz e notou um leve aroma. Essa coisa deve ser feita de óleo de baleia, certo? Não deve ser muito caro. Elbo pensou consigo mesmo. Ele citou um preço que ele achava relativamente alto. 5 ou 6 luas de prata. Viserys sorriu e disse, mais alto. 1 dúzia? Mais alto. 20 ou mais. Deuses. Morel, que estava observando o rosto de Elbo, viu sua expressão mudar gradualmente para uma de descrença.
Elbo, uma Monshadov é vendida por 5 dragões de ouro. Esse é o menor preço. Ao ouvir que eram 5 dragões de ouro, Elbo quase deixou cair o sabão. 5 dragões de ouro. Elbo já estava arrependido de sua decisão anterior. Se ele pudesse confrontar seu eu do passado que vendia óleo de baleia, ele o teria espancado até deixá-lo preto e azul. Vendo a reação de Elbo, Viserys decidiu que era a hora de fazer sua oferta. Decidi lhe dar 2% da ação como recompensa por assumir o controle da segurança da oficina. O que você acha? 2%? Sim, Mestre Morel garantirá nossa transação. Elbo ficou atordoado. De repente me tornei um membro da burguesia? Fiz o que nem Banergar conseguiu fazer. Elbo sentiu-se tonto. Olhando para o cenário que se afastava rapidamente do lado de fora da carruagem, tudo parecia surreal. A principal razão pela qual Viserys estava disposto a deixar Elbo participar era para evitar desperdiçar muita energia na administração do negócio. Fortalecer seu poder, encontrar uma maneira de obter as Kinchanger Teshik. Praticar as Kinchanger Teshik e coletar ovos de dragão eram todas tarefas que consumiam muita energia. Gastar algum dinheiro para manter o negócio de sabão funcionando sem problemas era mais importante do que qualquer outra coisa. Sua própria energia e tempo eram seus recursos mais preciosos. Logo, o primeiro lote de sabão chegou ao mercado. Falia realmente tinha cabeça para negócios. Após receber o primeiro lote de sabão de Viserys, ela imediatamente ofereceu 50 peças ao templo dos Monsingers. Dado que Falia era chamada Monshadov e o sabão era chamado Monshadov, isso tocou um acorde com o líder do templo. Falia recebeu prontamente o título de Pura, ficando conhecida como Pura Falia. Este novo título imediatamente impulsionou sua reputação, atraindo mais hóspedes para seu estabelecimento. Consequentemente, o preço de uma barra de sabão disparou para mais de 10, às vezes até 20, dragões de ouro. Naturalmente, esse tipo de sucesso atraiu inveja. No entanto, os lucros atuais da exibição limitada de sabonetes não foram suficientes para tentar os principais players. Isso foi resultado do controle deliberado da produção por Viserys, garantindo que o sabonete continuasse sendo um item de luxo. Viserys sabia que se inundasse o mercado com sabão, vendendo cada barra por 10 ou até dezenas de luas de prata nas cidades livres, as facções poderosas à espreita nas sombras atacariam, destruindo seu negócio como tubarões farejando sangue. No final, ele ainda estava muito fraco. Constantemente no limite, parecia que ele estava andando em gelo fino, sem nunca saber se conseguiria chegar ao outro lado. No teatro, um jovem segurava uma barra de sabão e perguntou: qual oficina fez isso? Ainda estamos investigando, Lord Henderson, respondeu o funcionário. Ainda investigando? Não precisa mais investigar. Henderson casualmente colocou o sabão na mesa. Recentemente Morel se tornou extraordinariamente teimosa, recusando-se a vender a oficina. Não só isso, mas eles tinham fundos para comprar novas matérias-primas. Henderson imaginou que a oficina de velas Morel era a fonte do sabão. Além disso, com a oficina sendo associada à Falia e o sabão chamado Moonshadow, enquanto ela era chamada de Unshadow, a conexão era clara como o dia. Descubra quem fez isso. Oferecerei a ele um preço satisfatório, ordenou Henderson. Henderson veio da casa Fregar, uma das 3 grandes famílias de Braavos. Para ele, dinheiro era apenas um número. Contanto que ele pudesse derrubar Falia e garantir que a cortesã do seu lado ganhasse o concurso de beleza, valeria a pena. Enquanto isso, Viserys não sabia desses desenvolvimentos. O prazo que ele havia definido com a assassina estava se aproximando. Se ele pudesse subjugá-la, ele ganharia a arte dos trocadores de pele. Se ele pudesse controlar aves de rapina como falcões, isso beneficiaria muito sua futura carreira como mercenário. Sem neblina no campo de batalha e informações transparentes unilaterais, qualquer general bem educado poderia dominar. Está quase na hora, ele pensou. Depois de usar Dragondrins para explorar, Viserys decidiu que naquela noite ele definitivamente convenceria o assassino. Capítulo 39. Meio troca-pele. À medida que a noite cai, os nobres ociosos que passaram o dia comendo e bebendo começam a se agitar. Suas diversões noturnas, incluindo belas mulheres e carruagens perfumadas, estão prontas para eles. Enquanto isso, trabalhadores e vendedores, exaustos de um dia de trabalho duro, continuam a suportar as duras realidades da vida. Eles estão espalhados por todos os lugares, nas docas, nas colinas, nos mercados e nas oficinas. Em uma pequena, um tanto escura e úmida estalagem, uma assassina conta meticulosamente seu equipamento. Ela passou seu tempo observando os movimentos de Viserys e os achou bastante previsíveis. Ele viaja de um lado para o outro entre a oficina e a casa, evitando banquetes completamente. Sua rotina diária consiste principalmente em praticar esgrima ou ensinar Dany a fazer o mesmo. Esta assassina admira sua habilidade. Apesar de ter menos de 16 anos, o talento de Viserys em esgrima supera o de muitos que treinaram por 10 ou 15 anos. Ela reconhece seu potencial para se tornar uma figura lendária como a Espada da Manhã se tiver tempo. Então ela decide assassiná-lo à noite, quando ele está desarmado e vulnerável em combate corpo a corpo, uma área em que ela se destaca. No entanto, uma coisa a deixa inquieta. A besta que Viserys lidera, a mesma arma que uma vez a incapacitou. Era pequena, requintada e letal a 20 passos, uma arma perfeita para um assassino. Ela não conseguia entender por que Viserys a armaria com tal arma. Ele realmente tinha tanta confiança em si mesmo? Seu desconforto aumenta quando ela se lembra do relato preciso de Viserys sobre seu encontro no mar.
Ele não deve saber minhas verdadeiras habilidades, ela se tranquiliza. A assassina tira uma pequena gaiola contendo vários grilos. Foi por meio desses grilos que ela obteve insights tão detalhados sobre os movimentos de Viserys. Ao entrar na consciência deles, ela essencialmente plantou um dispositivo de escuta em sua casa. Embora os grilos tenham visão ruim e dependam principalmente da audição, foi o suficiente para ela rastrear seus movimentos. Um grilo, 2 bestas, 3 punhais e 6 flechas. Esse era todo o seu arsenal para o assassinato. Ela inclina a coroa de 7 deuses que havia tecido contra a parede da mesa, preparando-se para rezar antes da missão. Mas, de alguma forma, a coroa continua escorregando da parede. No final, ela usou a pequena pedra da perna da mesa para segurar a guirlanda no lugar. Essa pequena frustração a deixou ainda mais inquieta. Poderia ser que o príncipe do reino caído seja realmente protegido pelos deuses? Pai, mãe, ferreiro, guerreiro. Ela rezou suavemente, terminando sua invocação em segundos. Após uma última verificação de equipamento, ela se disfarçou de velha e saiu da pousada pela janela. Ao sair, a guirlanda escorregou novamente. Ela saiu do albergue como um peixe mergulhando no mar da escuridão. Para evitar ser detectada, ela escolheu um lugar remoto para ficar. Sua primeira parada foi o pier próximo. Barco? Para Drowned Town, para Greenwater Town, para Silt Town. Tem um barco? Mais uma pessoa necessária. Para Greenwater Town. Apenas 10 moedas de ferro. Barco fretado. 20 moedas de ferro. Os barqueiros no pier gritavam como taxistas em uma estação de trem. A assassina notou um velho barqueiro magro com cabelos brancos. Seu barco era pequeno e parecia mal conseguir transportar muitas pessoas. Também era instável, o que atendia perfeitamente às suas necessidades. Ela queria viajar sozinha para minimizar o risco de exposição. Após concordarem com o preço, eles partiram. Quando chegaram a um trecho tranquilo de água, o velho barqueiro falou de repente. Ei, aonde você está indo? Sua voz estava rouca e artificial. Para a cidade de Bittervel. Que cidade? Cidade de Bittervel. Amargo o quê? Cidade de Bittervel. Que cidade? Amargo. Os olhos da assassina ficaram cautelosos quando ela percebeu que algo estava errado. O velho barqueiro estava olhando para ela com uma expressão zombeteira. Por um momento, ela sentiu como se estivesse enredada por uma grande rede, sua pele formigando com alarme. Aonde você vai, irmãzinha? Eu, Viserys, definitivamente vou te mandar para lá. Ela se assustou de repente. Era Viserys. Quem mais poderia ser? Ela imediatamente alcançou sua cintura, ativando suas 2 bestas simultaneamente, mas Viserys as bloqueou com suas mãos nuas. Não mãos nuas, uma arma preta. Sua velocidade de reação era assustadora. As pupilas da assassina se contraíram em choque. A velocidade de reação e as habilidades de combate corpo a corpo desse jovem eram formidáveis. Ela pensou que poderia derrotá-lo em combate corpo a corpo. Por um momento, ela quis mergulhar e escapar. Como se estivesse lendo seus pensamentos, Viserys gritou. Espere, nós concordamos que se você falhar, você trabalhará para mim. Você vai quebrar sua promessa? Ela olhou para Viserys e hesitou. Sob seu treinamento brutal, seu corpo instintivamente a incitou a fugir, mas seu cérebro fez um julgamento diferente. Viserys de fato a poupou 2 vezes antes, como ele havia dito. Eles tinham um acordo. Além disso, sua intuição lhe disse que ela poderia não ser capaz de escapar de jeito nenhum. Vendo sua hesitação, Viserys disse, antes de você tentar me assassinar, os 7 deuses já lhe deram uma revelação. Você ainda vai ser tão teimosa? Sua voz ecoou sobre a água, espalhando peixes e camarões de medo. O rosto da assassina se contraiu em descrença, suas defesas mentais à beira do colapso. Viserys jogou a adaga de osso de dragão aos pés dela, onde ela estremeceu no convés. Ela estremeceu como um coelho assustado. Aceite a vontade dos deuses e siga-me, ou desobedeça à vontade dos deuses e mate-se. Por um momento, ela sentiu como se seu corpo estivesse sendo puxado de uma forma estranha, como galhos balançando no vento frio. Finalmente, ela tomou uma decisão difícil e sentou-se desanimada. Meu nome é Kila. Viserys remou o barco até um local relativamente isolado. Kila, quem te enviou? Rei Robert. Bobagem. Perguntei quem lhe deu a ordem de me matar. Kila parecia um pouco atordoada. Era Lord Petyr. Claro, Viserys pensou. Varys queria que os irmãos fossem alvos para atrair atenção, então não poderia ser ele. Robert era um líder desinteressado. Com Jon Arryn como mão do rei, Robert não estaria diretamente envolvido nisso. Mindinho ainda não havia se tornado mestre da moeda, então fazia sentido para ele se envolver em algumas pequenas atividades de assassinato como uma conquista. Petyr sabe que você é um troca-peles? Viserys perguntou. Trocador de pele? Kila parecia confusa. Skinchanger, alguém que pode controlar animais. Você quer dizer um artista de circo? Não, um Skinchanger. Alguém que pode colocar sua consciência nas mentes dos animais. O que é consciência? Ah, outro analfabeto, Viserys pensou. Eu vi como você pegou os peixes e camarões quando estava à deriva no mar. Com minhas mãos. Bobagem. Quero dizer, por que eles vieram até você? Eles não vieram. Eles nadaram. Kila estava genuinamente confusa e pensou que Viserys era um tolo. Os deuses escolheram tal pessoa? Viserys esfregou a testa, ponderando por um momento antes de falar. Você pode me mostrar como você pega peixes? Kila olhou para o céu e depois de volta para a água. Viserys arregalou os olhos, não querendo perder nenhum detalhe.
Depois de alguns minutos, as pupilas marrons de Kila desapareceram, fazendo-a aparecer um fantasma no barco de Viserys. Era assustador, especialmente à noite em um pequeno barco. Momentos depois, seus olhos voltaram ao normal, e ela pareceu voltar à vida. Seu corpo balançou, e ela estendeu a mão, pegando um pequeno peixe com a mão. Sim, sim, sim. É isso. Como você fez isso? Viserys perguntou animadamente. Minha mãe me ensinou, respondeu Kila. Conte-me mais. Usando algumas técnicas persuasivas, Viserys persuadiu Kila a compartilhar sua história. Kila era das terras fluviais. Seu pai era um homem local e sua mãe de além do muro. Sua mãe era uma verdadeira trocadora de pele, capaz de controlar gatos pretos para capturar ratos. Essa habilidade permitiu que ela guardasse o celeiro do Senhor e criasse Kila após a morte prematura de seu pai. Mas durante a Guerra do Usurpador, Kila se tornou órfã, sequestrada por traficantes de humanos e treinada para ser uma assassina. Ela se destacou devido à sua habilidade de controlar insetos e peixes, embora nunca tenha igualado a habilidade de sua mãe. Minha mãe me disse para manter minhas habilidades em segredo. Só estou lhe contando porque acho que você é abençoada pelos 7 deuses, confessou Kila. Obrigado, mas tenho outra pergunta. Quando você controla peixes no mar, seu corpo treme. Por que isso? Ah, estou tremendo? Na verdade, só estou me sentindo um pouco tonto, no máximo. Ok, isso combina, Viserys pensou. Ele não perguntou se ela sentia que seu cérebro estava ficando mais burro, considerando que ela não parecia muito inteligente para começar. Espero que você possa me ensinar essa habilidade. Minha mãe disse que nem todo mundo consegue aprender. Viserys suspirou internamente, mas continuou. Mas você deveria ser capaz de me ensinar. Você tem o favor do 7. Kila ponderou por um momento antes de começar a explicar. A chave para o Vargem, ela disse, era a imaginação. Era preciso imaginar a si mesmo como o animal que se queria controlar, observar seu comportamento e ver o mundo através de sua perspectiva. Enquanto Kila continuava, Viserys achou suas explicações difíceis de entender, como ouvir um bebê balbuciando. Ele entendeu as palavras individualmente, mas quando ela falou, elas pareciam confusas. Ele teve que reorganizá-las e combiná-las, usando várias analogias para estabelecer uma comunicação eficaz. Os dois conversaram por um longo tempo até que o céu começou a clarear com a aproximação do amanhecer. Se você tiver sucesso em seu assassinato, como entrará em contato com a pessoa que lhe deu a ordem? Viserys perguntou, sua voz calma, mas cheia de curiosidade. Nós não nos comunicamos diretamente. Se eu tivesse sucesso, eu teria que deixar uma marca em um local pré-determinado, respondeu Kila. E se você falhar, haverá um sinal diferente? Sim, há um sinal de fracasso também, admitiu Kila, sentindo uma mistura de intriga e cautela. Viserys assentiu, reconhecendo a inteligência do sistema. Há um sinal para a preparação. Existe. Eu desenhei um símbolo assim há algum tempo. Viserys ficou satisfeito ao ouvir isso. Isso significava que ninguém em Braavos estava ciente da presença de Kila ou de suas intenções. Enquanto ele continuasse enviando o sinal de preparação, ele poderia se concentrar em participar do torneio na grande celebração sem se preocupar. Com apenas um mês até a celebração, ele se sentiu tranquilo, sabendo que Braavos estava longe de Porto Real e que seu plano tinha tempo para se desenrolar. Viserys decidiu que divulgaria a notícia de seu assassinato mais tarde, e então daria a Kila uma nova identidade para mantê-la por perto. Sua habilidade Dragondrins permitia que ele mirasse e localizasse aqueles com intenção de matar ativa em relação a ele. Essa habilidade só funcionava para aqueles que estavam planejando e se movendo ativamente contra ele, não para ameaças vagas ou desejos passivos. Por exemplo, Robert o queria morto, mas não tinha feito nenhuma preparação específica. Similarmente, Mindinho, agindo sob as ordens de Robert, queria eliminá-lo, mas não tinha tomado medidas concretas. Portanto, Viserys não conseguia localizar essas ameaças. Enquanto ponderava sobre isso, Viserys percebeu que se sua habilidade Dragondrins melhorasse, ele poderia ser capaz de sentir aqueles com meras más intenções ou mesmo aqueles que o mencionavam ou pensavam sobre ele. Essa potencial expansão de suas habilidades o excitava, pois poderia lhe conceder uma consciência quase divina de seus arredores e inimigos. Uma percepção repentina atingiu Viserys e ele congelou. Ele pensou sobre o relacionamento entre deuses e seus crentes. Os crentes oravam e os deuses respondiam. O estado avançado de Dragondrins poderia funcionar de forma semelhante, permitindo que ele soubesse de todas as intenções direcionadas a ele? O pensamento fez engolir em seco, uma mistura de excitação e medo surgindo dentro dele. Uma ideia maluca se formou em sua mente. Uma longa escadaria apareceu diante dele em sua imaginação, levando a um altar solene no topo. Capítulo 40, Aniversário de Dany, parte 2. Os lucros de trabalhar com Viserys durante esse período excederam em muito as expectativas de Falia. Ela presenteou Dany com uma de suas naves em seu aniversário, chamando-a de Silvergel. Embora Dany não pudesse lidar com a nave de carga e Viserys não tivesse tempo para administrá-la, Falia continuou a comandar a nave, enquanto os lucros pertenciam a Dany. Neste dia, Viserys deu uma festa de aniversário para Dany. O número de convidados superou em muito suas expectativas. O pátio espaçoso estava quase lotado. Os convidados, cientes da estreita parceria comercial de Viserys e Falia, compareceram esperando capitalizar sobre isso, ainda sem entender o verdadeiro valor do evento. Carruagens bloqueavam a estrada e a sala transbordava de presentes.
Dany ficou deslumbrada com as caixas coloridas de todos os tamanhos, empilhadas como uma pequena montanha. Falia enviou Ranch e naturalmente Morel e seu filho estavam presentes. Elbo, que havia planejado trazer muitos itens, achou difícil entrar. Com uma ideia brilhante, ele chamou uma dúzia de seus homens para manter a ordem e sua empregada para ajudar. Ele também convidou um cantor para elogiar a beleza de Dany, e os convidados dançaram ao som da música. Só então Viserys e Dany finalmente apareceram. Vendo que já era quase hora, Viserys pediu à sua empregada para chamar Dany. Dany usava um colar de falia, um vestido prateado e um acessório de cabelo que levou 4 horas para ser feito. Ela realmente personificava a elegância de uma princesa Targaryen. No entanto, quando Dany viu a grande multidão em sua festa de aniversário, ela se sentiu sobrecarregada. O gramado onde ela geralmente praticava esgrima estava lotado de pessoas, criando uma vibrante tapeçaria de cores. Estava claro que o gramado precisaria de renovação após a festa. Quando Dany apareceu, os convidados se viraram para olhá-la, incapazes de tirar os olhos dela. Eles nunca tinham visto uma jovem tão bonita e seus olhares deixaram Dany ainda mais nervosa. Ela sentiu uma pontada de transtorno de estresse pós-traumático ao se lembrar da infame festa da coroa que seu irmão Viserys havia organizado, que se tornou motivo de chacota na cidade e a atormentou por um ano inteiro. Não tenha medo. Apenas diga olá aos convidados, sussurrou Viserys. Ele queria dar um tapinha na cabeça de Dany, mas os elaborados enfeites de cabelo o fizeram hesitar. Olhando para trás, ele viu uma mulher com uma máscara preta acenando para ele. Era Kyla. Desde que foi capturada por Viserys, ela se tornou a guarda-costas pessoal de Dany, dormindo no quarto ao lado do dela e nunca saindo do seu lado durante o dia. Ela já havia informado seus superiores por meios especiais que estava procurando uma oportunidade para fazer sua jogada durante o festival de 10 dias. Viserys levantou sua taça de vinho e bateu nela com uma colher. Os convidados que ainda não tinham visto a personagem principal, Dany, olharam para ela. Obrigado a todos por terem vindo à festa de aniversário da minha irmã Daenerys. A saúde de Dany. Saúde. Saúde. Os convidados levantaram seus copos e beberam. Muitos achavam que deveriam estar brindando a beleza de Dany. Viserys olhou em volta e continuou. Além disso, para agradecer a todos por terem vindo, preparei alguns presentes para vocês, que serão distribuídos por nossa Dany. Uau! Um presente? Que presente? Os convidados sussurraram, quando um homem careca carregando uma grande cesta de bambu apareceu. Era Regis. A cesta de Regis continha inúmeras caixas requintadas. Ele liderou o caminho, seguido por Dany e Kyla. Dany entregou as caixas a todos pessoalmente, dando a alguns a chance de admirar sua beleza de perto. Obrigado por vir à minha festa de aniversário. Não, o prazer é meu. Obrigado por vir à minha festa de aniversário. É um favor dos deuses para mim. Obrigado. Mesmo aqueles que não tinham ido à festa achariam que valeria a pena só para ver a beleza de Dany. Alguns convidados abriram cuidadosamente suas caixas e encontraram a sombra da lua dentro. Embora fosse apenas do tamanho de um ovo de codorna, foi o suficiente para surpreendê-los. O que Viserys disse em seguida fez sua viagem realmente valer a pena. Essas sombras da lua são todos os restos das sombras da lua oferecidos aos deuses. Se forem usados para adorar os deuses, é desrespeitoso, mas se forem usados por mortais, é um tipo de graça. Assim que ele terminou de falar, todos rapidamente deram uma olhada e então cuidadosamente colocaram o presente em seus braços. Nesta era de condições médicas precárias, a sombra da lua era mais do que apenas um pedaço de sabão. Com a bênção dos deuses, poderia ser o elixir que traz os mortos de volta à vida em momentos de desespero. No entanto, nem todos ficaram impressionados. Henderson beliscou o sabão com a unha, achando-o gorduroso, e jogou-o de volta na caixa. Seus olhos nunca deixaram Dany. Ela estava ainda mais bonita do que na primeira vez que a viu, reafirmando sua confiança em seu próprio julgamento. Na verdade, ele foi quem armou a armadilha original para Viserys. O olhar de Henderson mudou para Viserys, seus olhos castanhos brilhando com malícia. Um cão de rua que continua atrapalhando meus planos. Hoje você aprenderá o significado da palavra obedecer. Para ele, os irmãos eram presas fáceis. Após mirar em Dany, ele contratou um treinador de Nilghys para prepará-la como escrava de cama, um plano frustrado apenas pela interferência de Viserys. No entanto, desta vez seu objetivo se alinhou aos interesses de sua família, permitindo que ele pressionasse os irmãos Viserys em nome da casa Fregar. Ele deu um aceno discreto ao seu servo pessoal. O servo magro na casa dos 30, aparentemente telepático com seu mestre, entendeu o pedido sem uma palavra. Ele assentiu de volta e caminhou em direção a Viserys e os outros. Quem é? Regis, servindo chá e água aos convidados, ouviu uma batida na porta. Ele se aproximou, um pouco impaciente. Quando a pessoa na porta se apresentou, Regis pareceu entrar em pânico. Sim. Só um momento. Viserys e os outros notaram a reação estranha de Regis e olharam para ele com preocupação. Alguém da casa Fregar está aqui. Fregar. O nome ecoou nos ouvidos de Elbo, fazendo sua mão tremer e a carne em seu garfo cair. Ele olhou para Viserys, pensando que o jovem estava sendo excessivamente orgulhoso. Embora fosse uma conquista para Falia enviar alguém para parabenizar sua irmã, associar-se a uma família tão poderosa era ainda mais impressionante. Mas lembrando da antiga identidade de Viserys, não era surpreendente. O velho Morel e seu filho também ficaram claramente surpresos, mas Morel sentiu que algo estava errado quando viu a expressão de Viserys.
O próprio Viserys estava confuso. Ele não tinha nenhuma conexão com a casa Fregar, exceto por uma pista que ele havia encontrado antes, indicando que antes de Danglar deixar Braavos, ele tinha ido para Mons Singers, onde os Fregars tinham os negócios familiares mais concentrados. A outra parte não parecia amigável. Apesar de sua falta de força para recusar, Viserys concordou em deixar o visitante entrar. Um momento depois, um jovem de quase 30 anos com uma constituição forte entrou. Ele examinou a sala, suas maneiras presunçosas e olhos revelando desprezo. Quando olhou para Viserys, o ciúme brilhou em seus olhos. HMPH com tal rosto, seria melhor vendê-lo para Nilghys para ser treinado como escravo de cama. É uma grande honra ter você na festa de aniversário da minha irmã, disse Viserys como anfitrião. Mas Henderson ignorou as palavras de Viserys e sentou-se sem ser convidado. Morel e Elbo, sentindo que algo estava errado, largaram suas facas e garfos, sentando-se recatadamente com suas mãos sob a mesa e exibindo sorrisos lisonjeiros. Henderson, no entanto, não lhes deu atenção e olhou para Viserys. Como está o príncipe Viserys em Braavos? Assim que Viserys estava prestes a responder, Henderson acenou para ele ir embora. Ei, um cachorro que perdeu seu lar, como ele pode estar bem? Viserys agora tinha certeza de que o homem diante dele era quem o havia armado. Ele lembrou que quando o atual Sea-Lord estava prestes a morrer, ele transferiu seu poder para a casa Fregar. Isso significava que no futuro, a família Fregar provavelmente venceria a batalha contra a casa Zaline. Embora Viserys tivesse descoberto anteriormente que a pessoa que criou o Viserys original poderia ser da casa Fregar, ele escolheu permanecer em silêncio. Mas agora que Henderson fez uma aparição ousada, Viserys percebeu que tinha pouco espaço para recuar. As palavras de Henderson fizeram Elbo e os outros suspirarem de surpresa. Sua grosseria os fez se perguntar quando Viserys o havia ofendido. O grupo não ousou respirar, observando as reações de Viserys e Henderson. Viserys sabia que não era hora de virar as costas para eles, nem tinha os meios para isso. O Viserys original tinha morrido uma morte violenta por não consertar as coisas. Ele disse a si mesmo para suportar por enquanto. Se ele realmente quisesse desabafar sua raiva, ele poderia esperar até que o dragão chocasse. Então, mesmo que ele tivesse que nivelar Braavos, ele teria uma chance. Suas palavras são realmente afiadas, ele respondeu em um tom neutro. Henderson ficou um pouco surpreso ao ver que a expressão de Viserys não havia mudado. Inclinando-se para trás, ele olhou ao redor e disse: Onde está Dany? Por que o personagem principal deste banquete está desaparecido? Ela está lá em cima abrindo os presentes, respondeu Viserys. Ah, entendo. Dany é a garota mais linda que já vi, Henderson disse enquanto a empregada Gil servia com talheres. Henderson pegou um garfo e rudemente cutucou um grande pedaço de carne da costeleta de cordeiro no prato. Quando Dany crescer, ela definitivamente será uma beldade. Se ela se tornar a cortesã de Braavos, ela certamente vencerá o concurso de beleza e se tornará a cortesã-chefe. Então, inúmeros homens jogariam ouro a seus pés só para passar uma noite com ela. Eu acredito que quando Dany crescer, não há nada que ela não possa fazer se ela apenas abrir as pernas, disse Henderson, olhando para a costeleta de cordeiro em sua mão com uma expressão obscena. Eu vou te matar. Viserys respirou fundo, imediatamente pensando em 9 maneiras de matar Henderson. Entre outras coisas, ele poderia jogar o garfo em sua mão e empalar o homem na garganta. Mas infelizmente ele não podia agir agora. Se o fizesse, ninguém no pátio sobreviveria. Ele não podia deixar ninguém mais pagar o preço por suas ações. Morel e seu filho estavam aterrorizados, olhando para Viserys, com medo de que ele pudesse fazer algo precipitado. Elbo tremia de medo. Viserys sempre o impressionou como alguém que poderia matar um homem tão facilmente quanto uma galinha. Ele também sabia que Dany era o calcanhar de Aquiles de Viserys. Agora que Henderson estava prestes a explorar essa fraqueza, Viserys poderia suprimir sua raiva? Dizem que a mãe é a primeira professora de uma criança. E parece que o príncipe aprendeu suas lições de uma boa fonte, Henderson zombou, olhando provocativamente para a costeleta de cordeiro em sua mão. Quando Viserys falou rudemente com ele, a ferocidade nos olhos castanhos de Henderson varreu em direção a Viserys como as garras de um lobo. Mas quando seus olhos se encontraram, Henderson sentiu um arrepio na espinha. Os olhos roxos ardentes de Viserys, ligeiramente entumecidos, eram enervantes. A faca e o garfo de aço inoxidável em sua mão estavam torcidos juntos como uma torção de metal. Henderson de repente se lembrou de que o jovem diante dele não era apenas um enlutado qualquer, mas um com presas. Dany era a única preocupação de Viserys. Se Henderson pressionasse demais, ele poderia não sair vivo desta sala. Temendo a resposta de Viserys, Morel e Elbo sentiram como se tivessem caído em um poço de gelo. Tudo o que conseguiam pensar era, por favor, parem. Os olhos de Viserys e Henderson se encontraram como espadas sobre a mesa, emitindo um brilho ardente. De repente houve um estrondo alto. A empregada Gil desmaiou, seu rosto pálido e sem sangue. Crunch, crunch, crunch.
A faca e o garfo na mão de Viserys fizeram um som que deixou todos com os dentes cerrados. Diante de uma atmosfera tão fria, Henderson não conseguiu mais suportar. Ele disse, a Casa Fregar está muito interessada na sombra da lua que você inventou. Ele parou no meio da frase, deixando claro o que queria dizer. Entregue o sabão e você será poupado por enquanto. Há muitas partes interessadas, respondeu Viserys, deixando o resto sem dizer. Quem você pensa que é? No entanto, Elbo gritava em seu coração, dê a ele. Por favor, dê a ele. Obrigado por assistir, se gostou não se esqueça de deixar o like e se inscreva, quanto mais apoio mais vídeos.